Módulo Finanças e Orçamento Público, aula 6, parte 2, processo orçamentário, elaboração, execução, controle e avaliação. Sobre o processo orçamentário, no que consiste o processo orçamentário? Ele é a sequência de fases ou etapas que deve ser cumprida como parte do processo de elaboração do orçamento. Então, para que o orçamento de fato possa configurar, possa fisicamente existir como um projeto de lei, ele passa por etapas que etapa após etapa dão forma ao processo de elaboração orçamentária ou processo orçamentário. As fases do ciclo orçamentário são as seguintes, essas fases que nós estamos falando, elas são as seguintes: a elaboração como a primeira etapa, a apreciação legislativa, a execução e o acompanhamento daquilo que foi avaliado pela Casa Legislativa e, por fim, o controle e a avaliação para que se recomece o ciclo de elaboração no ano posterior acerca do orçamento. Esse processo orçamentário ele também corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público desde a sua concepção até a avaliação final das metas. Se todas as metas que foram levantadas e que foram estabelecidas, tanto para a arrecadação de receitas como para a execução da despesa, elas foram alcançadas, é aí onde se levanta, foram alcançadas pela administração pública, e é aí onde se levanta a avaliação da eficácia e da eficiência da gestão. É nesse momento do levantamento das metas em que se verifica se o gestor ele se manteve com uma atuação que seja eficiente e que seja eficaz. As mudanças introduzidas pela Constituição, elas incidiram sobre o ciclo orçamentário e elas foram o seguinte: o que é que elas provocaram, o que é que elas fizeram com esse processo? Elas expandiram esse processo de elaboração do orçamento. Agora se passa-se de maneira mais técnica, vigorante, mais técnica, a primeira etapa de elaboração desse processo orçamentário, ela vai configurar na formulação do planejamento plurianual pelo Executivo. Agora, parte-se para a primeira etapa de elaboração desse orçamento, ele vai consistir na elaboração do plano plurianual pelo Poder Executivo, seja ele presidente da República, governador ou prefeito. Depois dessa etapa, passa-se a apreciação e a adequação desse plano que foi elaborado pelo Executivo, vai ser agora apreciado pelo Legislativo, onde ele vai propor metas, prioridades para a administração, e também lugares onde esses recursos poderão ser realocados, de acordo com a avaliação das necessidades de cada região, que vai ser representada pelos seus deputados, ou pelos seus senadores, ou pelos seus vereadores, ou pelos seus deputados estaduais, no caso do Estado, do governo do Estado. Essas metas propostas, elas serão introduzidas ao texto inicial que foi enviado pelo Executivo e avaliado a primeira vez pelo Legislativo. Ela vai ser incorporada e novo projeto será elaborado e mandado para o Legislativo. Só que agora esse projeto ele ganha um nome. Qual é o nome? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele deixa de ser PPA e agora passa a ser LDO. Então, com a incorporação das prioridades, dos remanejamentos, das emendas parlamentares que foram estabelecidas pelo Legislativo, aquele PPA que saiu das mãos do Executivo inicialmente, ele ganha a forma de LDO para ser avaliado novamente pelo Legislativo. Então, a partir daquele momento, elabora-se uma nova proposta de orçamento, o Executivo elabora uma nova proposta de orçamento, considerando o PPA no seu inicial, avaliado pela Casa Legislativa e com mudanças incorporadas pelo próprio Legislativo no Executivo. Ao elaborar a proposta do orçamento, considerando tudo aquilo que aconteceu anteriormente, o Legislativo avalia novamente e autoriza. Nesse momento ele pode estabelecer mudanças novamente, não há nenhuma limitação para isso. Ele autoriza novas mudanças que segue para sanção pelo Executivo. E aí ele executa, a sanção do Executivo faz com que o orçamento ele seja executado. Até esse momento, quando a gestão passa a executar as despesas que são previstas em suas ações, em seus planos, em suas metas, com base nas receitas que vão ser arrecadadas e na destinação delas conforme o orçamento autorizava, aí entra o Tribunal de Contas para avaliar se essas contas decorrentes do orçamento que foram orçadas pelo Executivo
e aprovadas pelo Legislativo, elas estão em conformidade com a lei, elas estão em conformidade com os princípios da eficácia e da eficiência e até com os princípios orçamentários, como nós já observamos. Então, após a sanção, a gente retorna agora ao momento da sanção pelo Poder Executivo, né, vindo ali o texto modificado da Casa Legislativa, do Senado, da Câmara, né, dos deputados federais, falando a título de governo federal, que no caso do governo estadual vindo da Câmara Legislativa, né, da Assembleia Legislativa, e no caso dos municípios vindo da Câmara dos Vereadores, o Executivo ele deve, mediante decreto, estabelecer até 30 dias a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, que é de onde vai acontecer de fato a execução dos planos e dos projetos que foram orçados, tá? E que foram elencados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa programação financeira ela acontece em 3 níveis, né, em que a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão central, ela vai acompanhar esse processo junto com as secretarias de planejamento, orçamento, gestão, administração, dependendo de como está estruturada pelo ente, ok? E aí, compete ao Tesouro Nacional estabelecer as diretrizes para a elaboração e formulação da programação financeira mensal e anual, né, conforme foi estabelecido em orçamento, além de outros procedimentos necessários para a execução. Então, toda essa execução do orçamento que o Executivo propõe, é avaliado pelo Legislativo e volta para as mãos do Executivo para, de fato, colocar aquelas metas em ação, ela é acompanhada pela Secretaria de Tesouro Nacional, que dá um suporte para essa execução e deve introduzir novos procedimentos que sejam julgados necessários. Ok? Inclusive, no momento em que o Tribunal de Contas avalia e julga que alguma daquelas contas deverá ser, ou daqueles procedimentos, deve ser reajustado. E esse processo feito junto à STN, ele também é desempenhado junto às unidades gestoras executoras, que elas vão acompanhar especificamente o momento de execução da despesa pública naqueles 3 estágios que nós estudamos anteriormente, no empenho na liquidação e no pagamento. Por fim, os orçamentos anuais, eles são originados do projeto de lei orçamentária anual, do qual decorre seu formato e todo o seu conteúdo, ok? O orçamento, ele não deixa de ser um projeto de lei, o qual a gestão deverá enquadrar-se, desempenhar todas aquelas coisas, todos aqueles procedimentos, tudo aquilo que está previsto ali, todas aquelas coisas que estão previstas a título de receita e despesa tem que ser cumprida mediante força de lei que o próprio orçamento determina e estabelece, mediante também um controle exercido pelo Tribunal de Contas como órgão de controle externo, para que a arrecadação das receitas previstas e a execução das despesas fixadas sejam reflexo, sejam conhecidas e avaliadas como um processo orçamentário bem fundamentado e que todas as etapas de programação estavam alinhadas na consecução das metas. Por fim, eu encerro dizendo que o orçamento ele pode ser resumido como um ciclo de renovação anual. Ao terminar aquele exercício, deve ser reintroduzido todos esses procedimentos novamente para que o novo orçamento passe a vigorar. Muito obrigado.